Olá pessoal, hoje eu vou comentar nesse vídeo a respeito de livros de autoajuda. Bom, em primeiro lugar, como eu prezo bastante pelo sentido e o rigor das palavras, eu acho que esse é um termo bastante vago, porque se vocês analisarem, todos os livros, de certa forma, são livros de autoajuda. Se você ler um livro do Aristóteles e ele de alguma maneira ajudar que a sua percepção do mundo melhore, isso acaba sendo autoajuda também. Agora, o ponto é, existe normalmente uma crítica de algumas pessoas sobre livros que se tratam de temas psicológicos, terapêuticos ou mesmo sobre habilidades. Eu gostaria de dar um exemplo para vocês. Há algum tempo eu li esse livro, Como Falar em Público, do Dale Carnegie. Ele está aqui perto de mim porque ele será dado de presente para alguém em breve. E basicamente, para as pessoas que já assistiram às minhas palestras aqui no canal, eu tenho certeza que elas conseguem perceber uma diferença enorme entre a primeira e a última em termos de desempenho para falar em público. Eu nunca fiz um curso de como falar em público ou curso de oratória, então o que eu sei fazer sobre falar em público, eu aprendi principalmente observando pessoas que eu tenho admiração, que, na minha opinião, falam em público muito bem, como Brian Tracy e o Anthony Robbins. E, em segundo lugar, lendo livros assim, como esse que eu acabei de mostrar para vocês, do Dale Carnegie. Agora, aconteceu uma situação comigo há alguns anos que eu acho que vocês devem conhecer. Certa vez, eu estava no ônibus universitário indo para a Universidade Federal do ABC, em São Bernardo, e eu estava lendo exatamente esse livro sobre como falar em público. E na época eu estava tendo uma matéria sobre teoria da decisão relacionada com neurociência, né? Ela também tinha elementos de neuroeconomia. Era uma matéria bastante interessante. Pelo menos a maior parte dela era. E o professor que estava ensinando essa matéria, ou pelo menos um deles, porque ela foi dividida entre um professor e uma professora, ele estava junto no mesmo ônibus e ele se aproximou de mim, percebeu que eu estava lendo alguma coisa, pegou o livro da minha mão para folhear um pouco e ele zombou de mim por causa de alguma frase que existe nesse livro, como acredite em si mesmo ou qualquer coisa assim. E nesse momento, algumas pessoas que estavam em volta da gente, elas deram risada, porque foi uma situação um pouco cômica. Eu simplesmente não demonstrei nenhuma reação, porque dentro de mim eu sei do meu valor, então não me importo se uma pessoa não entende o que eu estou fazendo. Aliás, se eu estivesse estudando e lendo as coisas que eu busco porque eu precisasse de aprovação externa, eu nunca tinha realizado nada na minha vida. Mas enfim, por que eu comento isso para vocês? Depois que eu e esse professor descemos do ônibus e a gente estava a caminho da sala, ele comentou que quando ele estava fazendo a graduação em matemática na Unicamp, que ele teve algum problema, que ele pensou em desistir do curso e que ele leu algum livro que poderia ser classificado como livro de autoajuda e por causa daquele livro ele resolveu o problema que ele tinha e não desistiu do curso. Então eu achei isso bastante hilário,
Na frente dos outros, aquele professor universitário com doutorado, ele caçoou de mim porque eu estava lendo um livro sobre como falar em público. Quando eu estava sozinho com ele, ele falou que leu um livro motivacional num período que ele estava pensando em desistir e tal. Então, assim, há muitas pessoas que são hipócritas, exatamente como esse professor. Na minha opinião, todos os livros, de certa forma, acabam sendo de autoajuda. Se você lê um livro de geopolítica e ele expande o seu conhecimento em geopolítica, ele te ajudou, então acaba sendo de autoajuda. Ou um livro de línguas, ou uma biografia, ou um livro técnico, ou livro de medicina, tanto faz. Então, a minha recomendação para vocês nesse vídeo seria: não tenham preconceito com esse rótulo, porque ele é extremamente vago. E muitas vezes um livro vai ser uma companhia muito melhor do que a maioria das pessoas que vocês terão contato. Bom, é isso. Então, aproveitem o fim de semana.